Olá, sou o professor Leandro e vamos para mais uma aula de física, mais uma aula de dinâmica. Nesta aula, especificamente, vamos falar sobre força de atrito. A força de atrito, ela é classificada como uma força de contato, sendo uma força de oposição à tendência do escorregamento. A força de atrito é dividida em força de atrito estático e força de atrito dinâmico. A força de atrito estático, ela ocorre enquanto o objeto está em repouso, ou seja, quando não há o deslizamento. O interessante da força do atrito estático é que, quando você encontra a força de atrito estático, através da equação força de atrito estático igual coeficiente vezes normal, você está encontrando o máximo atrito que o corpo suporta sem entrar em movimento. Então, o interessante disso é o seguinte: se você encontrar uma força de atrito máxima, vamos colocar um exemplo aqui para tentar compreender melhor. Uma força de atrito máxima, estático máxima, de 50 newton, o que vai acontecer nesse caso? Não significa que o atrito é 50 e pronto. Significa que o atrito ele cresce desde 0 até 50 junto com a força que está tendendo a colocar esse corpo em movimento, tendendo a gerar um escorregamento. Como assim, professor? Não entendi ainda, não consegui mentalizar essa informação. Bom, vamos lá. Se o seu atrito estático máximo é de 50, significa o seguinte: se você aplicar aqui, por exemplo, uma força de 10 newtons, o seu atrito que vai surgir devido à tendência do escorregamento será de 10 newtons. Se você aplicar uma força de 20 newtons, o seu atrito de 20 newtons. 30 newtons, vai surgir um atrito de 30 newtons. Aplicou 40, vai surgir um atrito de 40. Aplicou 50, o seu atrito aqui também vai ser 50. Só que neste caso, você vai estar na eminência do movimento. Por quê? Porque a força F que você está aplicando de 50 newtons, ela se igualou ao valor do seu atrito estático máximo. E aí o que vai acontecer? Se você aplicar um valor de força superior a esse atrito estático máximo, o corpo então ele passa a ocorrer o deslizamento, ou seja, ele entra em movimento. A partir do momento que ele entra em movimento, aí deixa de ser atrito estático e passa a ser atrito dinâmico, tá certo? Obviamente que os 50 newtons aqui eu tomei como apenas um exemplo, para facilitar o entendimento. Pode ser qualquer valor, né, o valor do atrito estático máximo. Do que depende esse atrito estático máximo? Então, vamos aqui compreender a fórmula. O Fat máximo, tem um Mzinho de máximo, depende do coeficiente de atrito estático, então μe, coeficiente de atrito estático. O que é o coeficiente de atrito, pessoal? O coeficiente de atrito, ele vai estar falando a respeito da rugosidade entre as superfícies que estão em contato. É a aspereza entre as superfícies. Então, quanto maior esse coeficiente, maior a rugosidade, maior é a aspereza entre as superfícies. A força normal, que é uma força de compressão entre as duas superfícies, já que o atrito ele é classificado, então, como uma força de contato, tá certo? Então, a força de atrito estático máximo vai depender do quê? Do coeficiente de atrito estático, que é a rugosidade entre as superfícies, e da força normal, que é a compressão entre as superfícies. Então, o que nós podemos entender aqui? Que a força de atrito, ela cresce junto com a força F até um valor máximo, que é o atrito estático máximo. Então, a força de atrito ela vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a força de atrito máximo. Então, nesse caso aqui, para o corpo se manter no estado de repouso. A partir do momento que a força de atrito, né, ela se iguala com a força de atrito máxima, o corpo está na iminência do movimento. E se a força F aplicar uma força superior a esse atrito máximo, então o corpo entra em movimento e ele passa a ser, então, um atrito chamado de atrito dinâmico. Então, o atrito dinâmico ocorre quando a força do atrito estático
for superada. Então é isso que nós estamos falando, né? O atrito estático é superado. Você tem um atrito estático máximo e você aplicou uma força superior a esse máximo. Então o corpo entra em movimento, tá certo? A força de atrito dinâmico, então, para quando o objeto está em movimento, você vai utilizar o coeficiente de atrito dinâmico e a força normal. Uma coisa interessante é que o coeficiente de atrito dinâmico, moçada, ele é menor aqui, deixa eu arrumar que não ficou muito legal o meu menor aqui. A força de atrito dinâmico, ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Aí vem aquela perguntinha, o que é mais fácil? Colocar um objeto em movimento ou manter um objeto em movimento? O que é mais fácil? É mais fácil você manter um objeto em movimento. Por quê? Porque o atrito dinâmico, que é o atrito associado quando o corpo está em movimento, ele é menor do que o estático. Então, para você manter o objeto em movimento, você vai fazer menos força. Então, a força de atrito dinâmico vai ser, então, o coeficiente dinâmico, que é a rugosidade entre as superfícies, que vai ser menor do que o estático, e a compressão normal entre as duas superfícies, tá certo? Aqui nós temos um gráfico que representa a força aplicada em função da força de atrito. Então vejam, pessoal, aqui é a força aplicada, ó, e aqui é a força de atrito. Então observe que quando a força aplicada é zero, a força de atrito também é zero. À medida que a força aplicada vai aumentando, a força de atrito também vai aumentando. Observe, ó, até chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui vai corresponder aqui, ó, ao atrito máximo. Quando uma força superou esse valor, o corpo entra em movimento, aí ele passa a ter atrito cinético, que fica um valor fixo, um valor constante. E observe que há uma redução no valor da força de atrito. Tá certo, moçada? Isso é um resumo a respeito de força de atrito. Eu sempre digo que as nossas aulas, elas são um resumo para ajudar você a relembrar. Você quer aprofundar a respeito do assunto? Claro que você vai dar uma estudadinha a mais, né, com os seus livros, suas apostilas. Tá certo, pessoal? Vou fazer uns exercícios para que a gente possa aplicar na prática essa informação a respeito da força de atrito. Pessoal, quem não é inscrito no canal, já aproveita, clica aí, se inscreve no canal, também já deixa seu curtir, deixa seus comentários, pode deixar o comentário no final do vídeo, se achar melhor, né? Que aí você já coloca se você gostou da aula, se você entendeu, se você não entendeu, e sugere alguma coisa para que eu possa melhorar as aulas para atender melhor vocês, que vocês possam entender melhor as aulas, tá certo? Vamos em frente. Nessa figura está representado um bloco de 2 kg. Vou anotar aqui, ó, massa do bloco, né? Então, 2 kg, tá certo? Sendo pressionado contra a parede por uma força F. O coeficiente de atrito estático entre esses corpos vale 0,5. Então, o coeficiente estático, que é o μe, vale 0,5, tá certo? E o cinético ou dinâmico, tá, pessoal? Cinético ou dinâmico é o atrito relacionado ao quando o corpo está em movimento. Então, ele é menor, ó. Então ele vale 0,3. Considere a gravidade 10, sendo F 50 newtons. Então, essa força F que está comprimindo lá contra a parede, ó, ela é de 50 newtons. Então, a reação normal e a força de atrito que atua sobre o bloco valem respectivamente. Pessoal, reação normal, ela é uma força de contato, uma força de compressão entre as duas superfícies. Então, o bloco está comprimindo a superfície. A superfície vai reagir com uma força contrária, que vai ser a força normal aqui, ó. Tá certo? Então aqui, ficou muito retinho, tá? Então aqui está a nossa força normal, tá certo? É uma força de compressão. Então, tem alguma outra força comprimindo o bloco além dos 50 newtons ou aliviando essa pressão? Não tem. Aliviando essa força? Não tem. Então quer dizer que a nossa força F, nesse caso, vai ser igual à força normal, que vai ser igual a quanto? 50 newtons, tá certo? E o problema quer saber também a força de atrito. O que eu vou fazer? Eu não sei se esse corpo está deslizando para baixo ou não. Para isso, o que eu tenho? Ó, esse objeto ele tem um peso. O peso dele é aqui, ó, vertical para baixo, tá certo? E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, entre a superfície,
né, do bloco e a parede, a força de atrito, né, que é uma força oposta aí à tendência de escorregamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor desse peso. Quanto que é esse peso? Ó? Peso que é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso, a massa, nós sabemos que é uma massa de 2 kg. Então, 2 kg vezes o 10 da gravidade. Isso vai nos dar um peso desse corpo que é de 20 newtons. Então, eu sei que tem uma força puxando no sentido para baixo, que ela é de 20 newtons. Vamos colocar ela aqui embaixo para a gente lembrar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver o valor do atrito para ver se o 20 newtons supera o atrito estático máximo ou não. Bora lá. Vou pegar até uma cor diferente aqui para ficar melhor para vocês. Então, a força de atrito máxima... Deu um probleminha aqui. A força de atrito máxima, vamos colocar aqui, ó, que é o FAT, né? FAT máximo. Então, força de atrito máxima. Então, vai ser o coeficiente estático vezes a normal. Então, essa força de atrito, que é o valor máximo, então vai ser o coeficiente estático, que vale 0,5. Então, ó, 0,5 vezes a normal, que é quanto aí, moçada? 50. A normal é 50. Isto significa que a nossa força de atrito máxima, ela vai ser de 25 newtons, ó. 25 newtons. 25 newtons, o que significa esse valor? Se a força que puxa para baixo é 20 e o atrito máximo é 25, significa que para colocar esse corpo em deslizamento para baixo, teria que aplicar uma força superior a 25. Então, nesse caso, o corpo ele não entrou em movimento. E aí vem aquela situação. A força de atrito, ela cresce junto com o valor da força F até o valor máximo. Então, o valor máximo é 25, mas a força que está tendendo a um deslizamento para baixo é de 20. Então, a força de atrito que vai surgir para cima aqui, ó, vai ser de 20 newtons, tá certo? Lembrando que esse 25 é o máximo, tá? Eu coloquei ele em cima 25, mas esse 25 é o atrito máximo. Então, eu estou puxando com 20, então surge um atrito de 20. Então, qual que é a resposta aqui? A força normal, então, de 50 newtons e a força de atrito de 20. É isso que confunde às vezes, pessoal, porque você calculou o atrito aqui, deu 25. Mas como que é 20, professor? 20, mais uma vez, porque a força de atrito, ela cresce junto com a força aplicada para gerar a tendência de escorregamento, até o valor máximo, tá certo? Então, se eu estou aplicando uma força de 20 no sentido para baixo, o atrito máximo é 25, então a força que está surgindo de atrito naquele momento ali é o 20. Tá certo, gurizada? Então, beleza, vamos para o próximo exercício, espero que vocês tenham compreendido aí essa resolução. Então, vamos para o próximo exercício para tentar ainda esclarecer um pouquinho melhor. Exercício número 2. Um corpo de massa 4 kg, então vou colocar aqui, ó, massa 4 kg, né? Está apoiado sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o plano é 0,3. Então, olha aqui, pessoal, ó, o coeficiente estático, né, é de 0,3. E o coeficiente dinâmico, vamos colocar aqui também, moçada, ó, o coeficiente dinâmico, ele vai ser de 0,2, tá? Se empurramos o corpo com uma força F de 16 N, podemos afirmar. Então, você tem um objeto, né? Vamos fazer um desenho aqui, né? Aqui está o nosso solo. Então, você vai empurrar esse objeto com uma força F de 16 newtons, tá certo? E aí vai surgir uma força de atrito. O que nós vamos ver? Se o 16 newtons ele é maior que a força de atrito máximo ou é menor, para saber se vai gerar o movimento ou não. Bora lá, então. Então, força de atrito máximo, dá um monte de letrinha, né? Vai ser o coeficiente estático vezes a normal. Então, força de atrito máximo. Então, beleza.
O coeficiente estático, então, aí, gurizada, 0,3. E quanto que é a normal? Aqui que é a situação. A normal, gente, ó, só tem o bloco apoiado sobre a superfície. Então, esse bloco, ele tem um peso, certo? O peso do bloco faz uma força de compressão contra a superfície. A superfície reage e vai nos dar aqui uma força de reação, que é uma força normal, tá certo? Então, nesse caso, a normal, ela vai ter o valor igual ao valor do peso. E o valor do peso é massa vezes a gravidade. Opa, meu jeito ficou ruim. Então, quanto que vai dar essa normal aqui? Então, a normal, que vai ser igual ao valor do peso, né? Então, a massa do nosso objeto, então, ela é de 4 quilogramas e a gravidade que é de 10. Então, a nossa normal, ela vai ser de quanto? De 40 newtons. Então, você tirou aqui, ó, a normal. Então, 40 newton de força. Tá dando um probleminha na minha caneta. Então, 40 newton de força. Esse é o valor da nossa normal, tá? Eu até vou fazer de novo aqui, que ficou meio estranho. Vamos apagar aqui e fazer de novo, tá? Vamos colocar N igual 40 newton, beleza? Então, vamos lá. Então, a nossa força normal, que é de 40. Então, vamos colocar aqui, vezes 40. Isso vai nos dar uma força de atrito máxima, né? A força de atrito máxima de 0,3 vezes 40, que vai nos dar 12 newton, tá? Então, 12 newton. Esse é a força de atrito máxima. Só que veja o detalhe, o máximo do atrito é 12, a força aplicada ela é de 16. Então quer dizer que a força aplicada supera o atrito máximo. Então, obviamente, esse corpo vai entrar em movimento, tá certo? Se ele vai entrar em movimento, o atrito passa a ser a força de atrito dinâmica. Então, quanto que é a força de atrito dinâmico? Então, é o coeficiente dinâmico vezes a normal. Então, a força de atrito, que é o dinâmico, tá? O coeficiente dinâmico, o problema nos deu que vale 0,2. E a normal é o mesmo valor de 40 newtons. Então, a força de atrito dinâmico, tá? Então, vai ser igual 0,2 vezes 40, isso vai dar um atrito dinâmico de 8 newtons, tá certo? Então, o atrito dinâmico aqui, ó, vai ser de 8 newtons. Então, nós temos uma força de 16 para a direita e um atrito de 8 para a esquerda. Por quê? Porque eu sei que o 16 superou o 12, o corpo está em movimento. Então, agora vamos ver quanto que dá a aceleração desse corpo para a gente tentar responder. Então, ó, força resultante, que é igual, então, a massa vezes a aceleração, né? Vezes a aceleração. Então, a força resultante são duas forças em sentidos opostos. Então, eu tenho 16, né? Eu tenho 16 menos o atrito que é no sentido contrário, que é 8. Isso igual, então, a massa do objeto, que é 4 vezes a aceleração. Então, 16 menos 8 vai dar 8. Então, isso aqui igual, né, a massa, que é 4 vezes a aceleração. Então, eu vou isolar aqui a minha aceleração, tá? Então, a minha aceleração vai dar quanto, né? Vai dar 8 dividido por 4. Então, isso vai nos dar uma aceleração de 8 dividido por 4, de 2... Aqui, às vezes, dá um... O computador também, às vezes, dá uma travada, sabe? E aí, judia um pouquinho aqui, tá? Então, o 8 dividido pelo 4, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí nós vamos ver qual que é a resposta que vai ser mais coerente, né? A resposta mais coerente. Eu tenho que consertar aqui de novo. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, agora deu certo. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ver aqui.
A aceleração do corpo é de 0,5 metros por segundo ao quadrado? Não, né? A força de atrito vale 20 newtons? Também não. Você aplicou 16 newtons, a força máxima é 12, né? E a força de atrito dinâmica é 8. Então, a força resultante vai ser 16 menos 8, igual a massa de aceleração, tal. Então, isso vai nos dar uma aceleração aqui, ó, de quanto? Né? De 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta correta, pessoal, então é a letra C. Beleza, moçada? Vamos em frente. Às vezes dá uma travadinha na caneta aqui, mas já estou procurando resolver esse problema para ficar melhor. Mas vamos em frente, não tem problema não. Aqui a gente vai se virando, né? E vamos fazendo as aulas, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais de física. Vamos embora. 3. Um baú pesando 200 newtons está apoiado no chão em repouso. O coeficiente de atrito estático entre o fundo do baú é 0,41. Então, o coeficiente estático, vamos anotar aqui, ó, coeficiente estático igual a 0,41. Enquanto o coeficiente dinâmico ou cinético, no caso aqui o cinético, né, ou ele disse cinético, mas pode ser o cinético ou dinâmico, que é o atrito de movimento, coeficiente de movimento já. Então, 0,32. Uma pessoa empurra o baú com uma força horizontal até colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, a pessoa continua a empurrá-lo, com a mesma força aplicada para movimentá-lo. Olha só, continua a empurrar com a mesma força aplicada para movimentar. Então, o que eu vou fazer? Ó? O baú tem peso de 200 newtons. Então, seria o seguinte, ó. Então, você tem um baú, certo? Esse baú está apoiado. Então, esse baú aqui tem um peso. O peso desse baú, ele é de 200 newtons. Então, nós vamos ter uma normal para cima, que é a força de compressão normal. Então, essa força normal também vai ser de 200 newtons, porque não tem nenhuma outra força atuando aqui, tá? E a força que o cara vai aplicar aqui, ó, é uma força F para colocar o corpo em movimento e depois ele continua com a mesma força, tá? Então, vamos ver que força que é. Então, para colocar ele em movimento, é a força de atrito máximo, que é o coeficiente estático vezes a normal. Então, a força de atrito máximo, então vai ser o coeficiente estático aí, moçada, ó, 0,41 vezes a normal, que é 200. Então, a força de atrito estático máximo, então vai ser o 0,41 vezes o 200, né? Que vai ser igual a quanto? 82 newtons, tá certo? Então, 82 newtons. E a força dinâmica, vamos ver quanto, ó. Então, a força de atrito dinâmica, então vai ser, dinâmico é 0,32, então 0,32 vezes a normal, que também é 200. Então, a força de atrito, olha aqui, dinâmico, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a 64 newtons, certo? Aí, se o cara continuar empurrando com a força que colocou em movimento, ele teve que aplicar uma força maior que 82. Então, vamos ver quanto de aceleração gerou. Então, força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante aqui vai ser 82, que é a força que ele continua aplicando, menos a força de atrito dinâmico, dele entrou em movimento, 64, daí igual a quanto? A massa. Se o peso é 200, pessoal, quanto que vai ser a massa? Eu vou dividir por 10 da gravidade. Por quê? Porque peso, ele vai ser igual a massa vezes a gravidade. Então, a massa vai ser 20, né, vezes a aceleração. Então, o 82 menos esse 64, isso aqui vai nos dar um valor de força resultante de 18, que vai ser igual a 20 vezes a aceleração. Então, você isola e passa dividindo, ó. Então, a aceleração vai ser o 18 dividido pelo 20. Isso vai nos dar, então, uma aceleração de quanto? 0,9, né, metro por segundo ao
quadrado. Então esse é o valor da aceleração. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que o corpo entrou em movimento, ele continua aplicando a mesma força que ele aplicou para tirar o corpo do movimento, tá certo? Então seria o 82. Moçada, então a resposta aqui é a resposta 09, o valor da aceleração. Gurizada, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar no final do vídeo aí alguns uns links para você poder assistir, talvez aí se você achar necessidade, mais aulas que estão no canal disponível para você. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até aí uma próxima aula. Valeu!